Duas histórias aparentemente sem um tema incomum, mas que se conectam por uma crítica aos tempos atuais. Hoje vamos conversar sobre Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque, obra adotada para o segundo exame de qualificação do vestibular 2024 da UERJ. Publicada em 2021 pela Companhia das Letras, a coletânea Anos de Chumbo e Outros Contos é o oitavo livro de Chico Buarque, mas sua primeira incursão nesse gênero literário. A obra reúne 8 narrativas curtas que, apesar do título sugestivo, não possuem como temática em comum apenas o período da ditadura militar e até parecem, a princípio, desconectadas, mas é só uma impressão. Todas as histórias são ambientadas em algum cenário do Rio de Janeiro e abordam temas como prostituição, racismo, negligência, violência doméstica e urbana, dentre outros assuntos. Quando saí do mar, ele disse que sentiu uma vontade de comer o meu rabinho. Perguntou se eu queria mais alguma coisa, pediu ao barraqueiro 1 litro de água mineral, acertou as contas e pôs a mão no meu ombro a caminho do carro. A coletânea abre com o impactante conto Meu Tio, narrado em primeira pessoa por uma jovem suburbana que se prostitui com um tio miliciano, contando não apenas com a anuência, mas o incentivo dos pais. A história é narrada pela personagem com uma naturalidade e inocência tão desconcertantes que é capaz de despertar um genuíno mal-estar no leitor, sensação parecida com a provocada por Hilda Hilst no contundente O Caderno Rosa de Lori Lambe. O tal tio em questão é um tipo bem representativo dessas figuras criminosas, ostentador, violento, opressor e absolutamente despojado de qualquer senso moral. O Passaporte, segundo o conto, já apresenta uma atmosfera mais descontraída, explorando através da saga de um grande artista que perde seus documentos de embarque no aeroporto algumas das características mais sombrias do ser humano. Na sequência, temos os contos Os Primos de Campos, narrativa de memórias de infância que denuncia problemas sociais como violência e preconceito racial. Cida, outra denúncia social sobre uma moradora das ruas do Leblon, cujas terríveis condições de vida a leva a transitar entre a realidade e o delírio. Elemento esse que também se faz presente na insólita narrativa de Copacabana, onde um homem rememora sua juventude no bairro, época em que fantasiava conhecer e conviver com grandes artistas e estrelas do cinema como Pablo Neruda e Ava Gardner. Estar em silêncio com Clarice Lispector não diferia muito de ler Clarice Lispector. Só era um modo mais intenso de o fazer para quem, como ele, tinha os livros dela em permanência na cabeça. O sexto conto dessa antologia também é o meu grande favorito, Para Clarice Lispector com Candura. Temos aqui a figura de um jovem aspirante a poeta, identificado apenas pelas iniciais IJ, que é obcecado pela obra de Clarice Lispector. Após submeter à aprovação da autora suas poesias, ele passa a visitá-la com frequência, na esperança de ouvir alguma opinião sobre os textos, e passa também a desenvolver sentimentos por Clarice que afetarão toda a sua vida. Encontramos nessa história uma relação metalinguística com um evento do passado do próprio autor. Na juventude, Chico Buarque também frequentou a residência de Clarice, e sua figura produzia nele a mesma insegurança e desconcerto que observamos ela reproduzir no protagonista desse conto. Além disso, podemos identificar nessa história uma espécie de intertextualidade com a própria obra de Clarice Lispector, notada desde a identificação do protagonista por iniciais em evidente alusão a GH, protagonista de A Paixão, segundo GH, passando pelos silêncios e ambiguidades muito presentes na prosa clariciana e até o contexto da relação desenvolvida entre o personagem e Clarice Lispector, que reverbera a relação de aprendizagem e amadurecimento entre Lori e Ulisses em Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, título que a autora está revisando para publicação no ponto em que esse conto é ambientado. A penúltima história desse volume, O Sítio, apresenta uma proposta mais sombria com elementos de horror. Ambientada no período do isolamento social, acompanhamos um casal que acabou de se conhecer e decidem se refugiar em um sítio no interior do Rio. Um enredo que nos remete à loucura e às angústias que recentemente vivenciamos na pandemia. O major explicava à minha mãe que esses delinquentes, tanto homens quanto mulheres, ficavam horas pendurados numa barra de ferro, mais ou menos como frangos no espeto. Daí meu pai ensinava a sua equipe como introduzir adequadamente objetos naquelas criaturas. Por fim, temos o conto que dá título à coletânea, Anos de Chumbo, ambientado no período da ditadura e que merece uma análise mais cuidadosa, considerando a ambiguidade contida já no próprio título, que tanto representa o brinquedo do menino quanto o período da repressão.
A história é narrada por uma criança vitimada pela poliomielite, que em seus relatos mistura a paixão que nutre por recriar batalhas com seus soldadinhos de chumbo e recordações familiares. Conforme a trama se desenvolve, ficamos sabendo que o garoto é filho de um capitão militar que atuava diretamente na repressão, que é refletida também em seu convívio familiar. A proximidade com seu chefe militar, o major que passa a frequentar a casa de seu subordinado até mesmo na ausência deste, constitui nesse núcleo familiar, com certa ironia, uma síntese da realidade do país daquela época, um período de autoritarismo, opressão, violência e traição. É interessante observar também que Chico Buarque replica em Anos de Chumbo a mesma atmosfera inocente que ele utilizou na construção do primeiro conto dessa antologia e finaliza a história de forma tão brutal que resgata a mesma perplexidade experimentada pelo leitor em Meu Tio. Dessa forma, os dois contos formam uma espécie de arco temporal, se conectando por meio de uma relação de causalidade que tem a opressão, a violência e a submissão como fio condutor. Notem que as figuras do tio miliciano, o pai militar e o seu major, ambos agentes da ditadura, recorrem ao mesmo expediente, o regime de opressão e violência para impor a submissão aos demais. E se observarmos com mais atenção, esses elementos também estão presentes em todos os contos, em maior ou menor grau, seja de forma velada ou sutil. Em O Passaporte, o grande artista, carregado de ódio, busca uma revanche mesquinha e destrói o documento daquele que imagina ser seu inimigo invisível. Já em Os Primos de Campos, temos a violência policial e o racismo como instrumentos da opressão. Cida é a representação de uma parcela da sociedade marginalizada, oprimida e submissa ao violento descaso do poder público. Mais sutil, o narrador delirante de Copacabana encontrou nas áreas obscuras do bairro o acolhimento inexistente entre a elite durante sua juventude. Para Clarice Lispector com Candura, é outro conto onde essa relação de opressão e submissão surge nas entrelinhas da relação entre a escritora e o jovem poeta, cujo futuro acaba comprometido por seu próprio desatino. Por fim, em O Sítio, esses elementos são ainda menos evidentes, mas podem ser percebidos tanto na relação entre o narrador e o caseiro, como também na submissão do personagem diante dos desejos da artista com quem divide o isolamento. Dessa forma, podemos compreender que Chico Buarque buscou demonstrar nessas narrativas que a repressão exercida no passado pelo governo militar na ditadura acabou por se diluir e penetrar na esfera da vida privada, reverberando ainda hoje na sociedade. Para o autor, esse passado de violência e opressão ainda ecoa no comportamento e nas decisões do presente. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para adquirir Anos de Chumbo e Outros Contos através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar através dele, você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, comentar, se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!